Eu não sou grande leitor de obras de terror, mas aqui a gente não está falando de um terror de modo simplório. A gente está falando de um livro que trata da brevidade da vida, que trata da inevitabilidade da morte, que trata da questão relacionada ao luto, como nós trabalhamos o luto e como nós vamos ensinar os nossos filhos, aqueles que nos cercam, a lidar com essa relação entre a vida e a morte. E é uma obra que foi publicada em 1984 e que em 2019 teve uma adaptação para o cinema. Então ela se mantém presente aí no imaginário, tanto do ponto de vista daquelas pessoas que têm um gosto maior para o cinema, quanto daquelas que querem ter contato com a obra na sua reedição. Essa edição aqui da Suma de Letras, muito bonita por sinal, vejam a capa aí. E não é por acaso que traz a figura desse gatinho aqui para ilustrar o cemitério. Esta família de Louis Creed, que se muda para Loudoun e que tem a esposa Rachel e duas crianças. A menina se chama Aileen, tem 6 anos, o menino Gage, e tinha 1 ano e meio, e essas crianças, já na chegada, acabam tendo aquele movimento conturbado das mudanças, né? Não se encontra a chave da casa quando eles conseguem finalmente chegar até o local. A viagem tem bastante transtornos. Gage estava num momento em que ele estava trocando os dentes, então aquela relação tumultuada também com a sua mãe ali. E como se não bastasse, ela se machuca, a menina, Aileen, com 6 anos, caindo de um balanço. Depois ele acaba levando uma ferroada de uma abelha, o menininho, o Gage, o menor. E aí eles acabam encontrando alguém, eles se dão por conta que existe uma outra pessoa que está se aproximando deles enquanto eles vivem nesse momento de caos, onde todo mundo está se machucando e brigando e discutindo e já se culpando, né? A esposa dizendo como que ele não sabia onde estava a chave e não consegue entrar na casa. Surge um senhorzinho lá, Jude Crandall, que quando ele já se apresenta para Louis Creed, ele de alguma forma acaba sendo encontrado ali como uma figura projetiva do pai do Louis Creed, que ele perdeu aos 3 anos de idade. Então, ao longo de toda a obra perpassa essas relações de perdas e de projeções que a gente tem, inclusive nós, todos, nas nossas vidas, certamente, acabamos identificando, encontrando em outras pessoas, figuras que a gente, ao longo da nossa vida, acaba perdendo e encontra por características, por identificação, por um vácuo que se abre em outras pessoas, uma espécie de conforto para aquele sofrimento que nos acompanha há tanto tempo. Então ele não havia, desde os seus 3 anos, tido esse contato com o pai, e ele encontra nesse senhorzinho que morava do outro lado da estrada, a estrada que corta a cidade de Loudoun, embora uma cidade pacata, com muitas árvores, florestas, uma cidade que tem uma estrada muito perigosa, onde passam caminhões em alta velocidade e que muitos animaizinhos de estimação acabam morrendo nessa estrada, e por ocasião disso se construiu um cemitério de animais. Um cemitério de animais que fica atrás da casa da família Creed. E é justamente Jude Crandall, ou Jude Crandall, o vizinho, que vai apresentar para eles esse chamado cemitério dos animais. E a sua esposa, Norma Crandall, também acaba conhecendo a família. Eles vão acabar desenvolvendo uma relação de proximidade, de afeto muito grande, esse casal de idosos com a família Creed. Ela que sofria de uma artrite reumática, e o fato do Louis Creed ser médico também acaba tendo um olhar mais em relação a esse casal idoso, e toda essa situação acaba levando eles então lá pelas tantas a terem um diálogo bastante decisivo no transcorrer da obra, que é quando vem a ser atropelado o gatinho de estimação de Aileen, e ela tem que se defrontar com essa situação toda de perda. É o primeiro momento que ela se defronta com essa situação na vida, e Church, ele vai causar uma carência muito forte nessa menina, e o Judge acaba tendo a ideia de levar o pai dela, Louis Creed, para o que havia atrás do cemitério de bichos, que era um outro cemitério, este sim que escondia um quê de sobrenatural, ou seja, lá era um cemitério antigamente vinculado a uma tribo indígena, os Micmac, e que
tinha, reza a lenda, o poder de fazer com que aqueles que eram lá enterrados voltassem à vida. Existia uma lenda muito forte, aí ao narrar a história da cidade também isso vai ficando bastante presente, que vivia neste cemitério um ser chamado Wendigo. O Wendigo, que seria um demônio, né? Um ser sobrenatural que pairava sobre este cemitério. Então, todo o enredo da história se passa nessa relação vida e morte e ressurreição. Nas relações familiares, nas relações de perda, nas relações amorosas, nas relações de afeto, nas relações de como lidamos com os nossos lutos e quem somos nós para definirmos os rumos daquilo que não temos o controle. O Cemitério, Stephen King, vai tratar dessas e de outras questões e vai mexer certamente contigo e vai te fazer refletir muito sobre questões que estão relacionadas ao luto, à perda, à vida e à morte.